galera. Enfim, galera, é óbvio que todo mundo quer que eu fale sobre a última novidade da covardia brasileira, né? Que é do Bolsonaro, nosso querido Mr. Banana. It's banana, yana, yana. Né? O Bananita, ele todo corajoso, logo após, eu achei isso o máximo, logo após as pessoas se mobilizarem para uma manifestação que deve ter dado suas 20 e tantas mil pessoas lá no Rio de Janeiro, uma manifestação falando de anistia, estamos com Bolsonaro, vamos enfrentar o Xandão, vamos enfrentar o Supremo. Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e diz que vai continuar a luta de lá, tá? Isso me lembra muito Jean Willis no seu alto exílio, né? Ele se impôs um exílio, você sentiu um Caetano Veloso, estou enfrentando a ditadura do Bolsonaro. Eduardo foi para os Estados Unidos e até eu vi o Nicolas, né, compartilhando e apoiando. Bom, Eduardo, continua a luta de mim. Lógico que o Nicolas vai querer que o Eduardo fique bem longe daqui. Uma baita notícia pro Nicolas, né? Isso aí, Eduardo, continue ali. Ainda citando o Rodrigo Constantino, né? Não, porque o Brasil é uma ditadura, então ficar aqui é reconhecer. Então, como é que é, Constantino? Então ficar aqui e participar das eleições não dá certo? Gozado, então por que vocês estão investindo no PL tanto, né? Porque o Bolsonaro está tão investido nessa tranqueira chamada PL. Mínimo, assim, era um mínimo curioso, né? Mas vamos lá, o Dudu Bolsonaro, ele foi pra lá, disse que, né, tá perseguido, vai enfrentar a luta contra o Xandão. E eu vou falar a real. Antes de tudo, já pra começar o programa bem quente, tá? O Dudu Bolsonaro tá indo embora por duas razões bem claras. A primeira é que papai será preso. E pode sobrar até coisa pra ele, porque ele foi mencionado em algumas delações. Vamos lembrar que o que foi colocado pelo Mauro Cid e aparentemente o que foi apurado ali por eles é que o Eduardo Bolsonaro e a Michelle exerciam uma pressão pelo golpe um tanto quanto intensa quando comparado a outros membros da família. O Flávio, por exemplo, não era tão intenso nisso. O Eduardo e a Michelle eram mais. Michelle queria ser uma espécie de imperatriz, né, do mito, né, ficar sendo adorada lá, ficava fazendo seus rituais e tal, andando com seu maquiador pra lá e pra cá, usando o nosso cartão corporativo. Lembrando assim, nós já tivemos uma janja à direita. A Michelle era a janja da direita. Só que as pessoas ficam bravas que falam isso, porque não é, quer ficar brigando. A Michelle era a janja da direita. E o Eduardo Bolsonaro queria ser o sucessor, ele queria ser o Baron Trump, né, do Jair. E, né, não deu certo, o golpe não funcionou e basicamente ele está indo lá dar uma fugidinha básica e entra a parte 2. Usar os seus contatos nos Estados Unidos para obter uma espécie de uma relevância sendo representante de um governo paralelo do Brasil contra a ditadura, né? E eu acho isso engraçado porque, assim, o PL terá candidato a presidente, o PL provavelmente, num contexto de Bolsonaro preso, provavelmente vai aderir a uma candidatura a Tarcísio, então haveria um candidato ligado a eles, endossado por eles, concorrendo no Brasil, e enquanto isso o Eduardo Bolsonaro estaria lutando dos Estados Unidos. Estarei lutando direto dos Estados Unidos e mobilizando os Estados Unidos nessa luta. O que significaria, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro que se colocar como responsável por qualquer ação oriunda do novo governo americano envolvendo o Brasil, dizendo que foi ele que influenciou os americanos a fazerem isso, ele virou uma espécie de agente internacional da luta contra o Brasil. Que entra o ponto, né? O Eduardo Bolsonaro, ele vai vestir, né? Eu tô fazendo aqui um exercício de futurologia, mas é que é muito óbvio, né? É um exercício de futurologia baseado nas evidências que nós temos das ações recentes e pretéritas dele. O Eduardo Bolsonaro vai ser um agente de um governo estrangeiro para interferir no Brasil. Tá? Porque é isso que o bolsonarismo é. O bolsonarismo hoje, ele é como se fosse um braço do trumpismo no Brasil. Ele sequer é um projeto em si. Como ele ficou muito enfraquecido com a queda do Bolsonaro, ele se comporta como vamos dizer, um braço de um projeto de poder americano. E o que é muito louco, cara, é de uma insanidade, assim, única. Né? O projeto político dele no Brasil é um projeto que é braço de um projeto político americano. Não é que ele é um braço do Partido Republicano. O trumpismo é uma força que tomou de assalto o Partido Republicano. O trumpismo não é o governo americano, ainda que esteja no governo americano. Virão outros governos americanos. A gente não sabe quem será o próximo, eventualmente será um governo democrata. O fato é, o bolsonarismo é um braço de um determinado grupo político deles aqui. Então o Eduardo vai ficar, né, fazendo, olha, vai vir uma sanção, olha, um grupo de deputados republicanos soltou uma nota, não, a comissão de, sei lá, de assuntos exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, comandada pelo republicano John Potatoes, do Wyoming, foi muito clara que o Brasil é uma ditadura e ele mobilizou isso. Ele vai ficar, vamos dizer, colocando o nome dele pra cima. Ele também evita de ser preso, claro, e ele diz que está lutando ali pelo seu pai e cria uma espécie de
protagonismo que não pode ser imitado por nenhum outro bolsonarista, tá? Então isso faz parte de uma estratégia também de garantir para ele um protagonismo que teria uma barreira de entrada, né? Nenhum outro bolsonarista conseguiria ter esse tipo de protagonismo. É uma aposta, né? A gente tem que entender que é uma aposta que ele vai estar fazendo ali para se construir como, novamente, o Juan Guaidó do bolsonarismo. E... tem um quê de cômico tudo isso, tanto que ele tá indo pra lá e os bolsonaristas naturalmente vão apoiar, vão dizer que ele é um guerreiro, que ele tá lutando, e quem não é bolsonarista vai olhar e falar, cara, isso aqui é ridículo. E por que isso é ridículo? Porque eu acho que a estratégia no sentido eleitoral vai funcionar, porque qualquer coisa funciona pro bolsonarista. O bolsonarista me parece... É por que a gente nunca mais falou, ô Riso, do pastor Sandro Rocha, né, a galera de Nárnia, aqueles vídeos, aquelas lives gigantescas, 100 mil pessoas que ele fazia, contando bastidores de um mundo paralelo. Porque o bolsonarista gosta de uma novela. O bolsonarista, pensa assim, o bolsonarista ele é um boomer e ele é um cara no máximo ali estourando da geração X. Ou seja, o bolsonarista gosta de novela. Né, a sensibilidade, vamos dizer, narrativa do bolsonarista foi criada por novelas da Globo, né? Pô, eu vivi o mundo das novelas da Globo ainda, né? Nos anos 90 assistia Rei do Gado, eu assistia a novela, porque você tinha que ficar na frente da TV. Essas gerações anteriores à minha e mais velhas, tiveram, vamos dizer, sua vida construída através das novelas. Tá? A novela é uma ferramenta narrativa muito poderosa para as pessoas. Então, eles vivem uma novela, e esse novo capítulo da novela é um capítulo único. Olha, agora tem um capítulo do Eduardo lá. Então eles vão ficar nessa narrativa novelesca de enfrentamento ao Xandão, enfrentamento ao sistema. Agora nos Estados Unidos, hein, temos uma reviravolta. É um tanto quanto doido, né? É um tanto quanto doido. Então vamos começar a ver o nosso Dudu Bolsonaro aí, quais são as argumentações agora pro exílio dele, pra essa novidade na luta dele contra a ditadura. Tentando fazer é usar. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. Povo paulista. Esse cara nunca fez P nenhuma por São Paulo. Esse cara sabe nada de São Paulo. Esse cara é um carioca, concorreu aqui pro São Paulo e a galera de São Paulo é otária e vota nele, é isso. Não, vota no Eduardo, ele tá lutando muito. Um deputado inútil, representar, assim... Aí o cara já começa, igual quando o Lula falou, eu fiz um estudo, o Lula fez um estudo, o Eduardo Bolsonaro lutou aqui pelo povo paulista, os caras já entregam tudo logo no começo, cara. Vamos lá. O povo paulista, nós os paulistas, vamos lá. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices, tentando fazer... O paulistíssimo, né? Seus cúmplices, né? Nós, aqui de São Paulo, povo paulista. Deixa eu ver se ele fala paulista ou paulista. Vamos lá no começo. O Eduardo Souza lembrou bastante. Ele queria colocar a Fórmula 1 no Rio. Sim, muito bem lembrado, né? Ele queria tirar o maior evento aqui de São Paulo e levar pro Rio. Ai, cara. Obrigado, povo paulista. Justamente o meu mandato como cabresto. Não, volta com eu quero ver se ele falou paulista ou paulista. Talvez ele tenha treinado falar paulista. Vamos lá. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros, recebendo um excelente salário. Os paulistas. Ei, meu Deus, né? Aquele lema na bandeira aqui da capital, non du corduco, não são conduzidos com... Esse lema é rasgado diariamente, né? Povo que vota nesse carioca... que nada faz, absolutamente nada faz. Nós, os paulistas, né? Vamos lá. Defender os paulistas defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Não, ele não quer. Não quer conforto. Ele foi para os Estados Unidos agora, tá? Ele vai lá para um país de primeiro mundo, porque não é conforto que ele quer. O irmão dele, o Flávio, comprou uma mansão que no fundo vale pelo menos 10 milhões de reais. Não é por conforto.
Ele foi assistir a corrida em Mônaco, no camarote com o Jet Set Internacional inteiro. Não é por conforto. Eles compraram 50 casas com dinheiro que ninguém sabe de onde veio. Não foi por conforto. Foi porque eles estão lutando por nós. Ele levou o pendrive lá no Copa Ele do levou Catar. pra Dubai, lá no meio da Copa. Pra quê? Pra ficar no conforto lá? Nos Emirados Árabes? Hã? Assim, né? Ir lá pra Gerimundo Norte, né? Não vai. Ele vai pros Estados Unidos, galera. Ele não vai ficar no conforto, não. Tá ali, ó a foto. O cara tá... Ele basicamente está aí, vocês podem perceber, numa favela, tá? Num lugar muito precário, liderando, organizando as massas pra uma luta, né? É impressionante, galera. Eu sei que é difícil, eu não quero me repetir, galera. Eu sei que as lives têm que ser originais, mas é impressionante como ser farsante na direita é tudo que importa. E como não adianta nada eu falar isso. Como não adianta nada, porque eu vou falar muito disso na live, tá? Uma reflexão que eu tô tendo que sobre a inutilidade do nosso trabalho, tá? Sobre a inutilidade do nosso trabalho. Sobre... Mas vamos lá, prossiga. Entender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com... Teve Deus, teve voto de fé, compromisso com a nação. Ele tá indo, vamos lá, servir aos interesses do trumpismo nos Estados Unidos como um preposto do trumpismo. Ele tá basicamente fugindo aqui das consequências das ações dele. Ele tentou um golpe de estado com o pai dele no final de 2022. E aí ele tá lá... Vamos lá, vai. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação. Um guerreiro. Eu queria nascer com essa vocação de ir Tá, para os Estados Unidos. Eu queria. Ó, gente, Renan, você tem a vocação de ir só pros melhores países do mundo, galera. Eu tô com essa vocação, eu não vou fugir dela, não. A minha não vocação, vou fugir. a minha vocação é ir para Washington, Renan. Parabéns, Iso. Pagar. Isso, sim. Boa, patriota. Mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar. Sabe, eu fui, né, fazer uma rodada de acompanhar certos canais de política que fazem lives por aí, né? Eu dei uma passada na Oeste, né? E tava toda aquela loucura que os tiozinhos doidos estão tudo doido novamente, né? Vão prender o mito, não sei o quê. E assim, os argumentos, assim, coisa para retardado, for dummies, não a coragem de Eduardo Bolsonaro. Aí eu fui lá, assim, meu Deus, jornalistas que eu tratava como pessoas sérias, você não tem ideia de que algumas pessoas viraram riso. Caras que eu conversava assim, eu não acredito, assim, parece que o tempo passa, as pessoas pioram. A coisa tá muito ruim, cara. Vamos lá, dá o play. Não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim... Gente, isso é muito ruim, velho. Parece realmente assim, um discurso de um personagem de uma novela. Não tem nada de verdade. Não tem nada do que esse cara tá falando na verdade. Ele gravou o vídeo e deve estar dando risada. Gente, fala qualquer coisa na câmera. Tá tomando dos Estados Unidos, galera. Vou seguir a vida por aqui. Vamos lá. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria. Aí, né? Você seguiu o caminho de outros heróis e guerreiros, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, outros tantos que realmente foram fazer a luta direto nos Estados Unidos. Eles podiam ficar no conforto da casa deles no Brasil, é ou não é? Morando nesse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas não. Não. Eu vou pros Estados Unidos, eu vou cumprir esse papel. Não vá! Não vá, Eduardo, não faça isso! Continue no conforto do Brasil. Continue andando nas nossas belas ruas, Eduardo, você merece o seu guerreiro. Não. Eu vou para os Estados Unidos. Ficarei com meus amigos parlamentares, ficarei servindo o governo americano, quase como um agente dele aqui, tá? Muito provavelmente o meu partido PL vai suprir com valores a minha estratégia aqui, tá? Eu não ficarei abandonado, mas... por favor, entendam que é minha missão, é maior... isso é uma missão, é maior do que eu. Eu preciso disso. Não, Eduardo, não vá, por favor. Eduardo, o Brasil é maravilhoso demais para que você saia. Você é um guerreiro muito... Não, eu vou. Eu vou, fiquem tranquilos, lutem daí que eu luto daqui. Vamos lá. Que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração
para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar Veja em só, buscar pausa. a Uma eduardista, né? Giovana Campos, eu concordo com a decisão dele. Não seja ridículo, Renan. Aqui ele seria preso. Pois é, aqui ele não enfrenta realmente as consequências das suas ações, né? Ele vai fugir para os Estados Unidos. A questão, Giovana, é que assim, se ele tivesse conseguido o golpe que ele queria junto com o pai dele, quem estaria preso, por exemplo, seria eu, né? Por isso que, assim, eu acho engraçado. Porque outras pessoas ficaram presas aqui. O Eduardo está tomando uma decisão que é a seguinte, ó. Antes de dar merda, tá, Giovana? Antes da merda chegar, ele decidiu se desmobilizar para evitar a própria prisão, certo? Então veja só, não estarei presente como deputado, ou seja, não estou mobilizado contra agente político no Brasil, e vou fugir para outro lugar para evitar que um dano, como por exemplo a perda de liberdade, venha acontecer comigo em 1, 2, 3 meses. Veja, ele fez junto com o papai dele, né, com que milhares de pessoas ficassem em frente a quartéis, depois fizessem aquele ato do 8 de janeiro, e ele não desmobilizou eles, entendeu? Ele manteve eles lá. Na verdade, o papai foi para os Estados Unidos também. Agora ele foi repetir, né, a trajetória guerreira, né, de luta. Então, é assim, ele disse que tá lutando pelos louquinhos que foram presos, mas ele, quando é a pele dele, aí ele evita o risco, ele vai. Entendeu? E vocês vão achar, não, ele foi esperto, ele foi sagaz. Sim, ele foi esperto pra ele. Pros otários, não. Né? Pros otários que estão achando que ele tá lutando pelo Brasil. Não. Pros otários, não. O otário vai preso, ele tem que ficar na frente do quartel, ele passa o Natal na frente do quartel, vai preso, e aí o Bolsonaro, tô lutando por você, aqui dos Estados Unidos, eu tô exilado. Gente, isso não é muito diferente, tá, do autoexílio do João Willis. A diferença é que o João Willis realmente não seria preso aqui, né, o caso do João Willis é mais bizarro, tá, mas tem um quê de oportunismo, de usar o exílio como, né, olha como estou lutando, isso é papo furado. Isso é um papo furado, entendeu? Ele pinta assim, ó, existe uma ditadura, essa ditadura tá prendendo ilegalmente as pessoas, eu serei o próximo preso, tá? E eu tenho que lutar pela liberdade do Brasil. Cuidado, cara, cuidado. Eu, de forma alguma, vou ficar aqui defendendo o inquérito do Xandão, a forma que o Xandão administra esse inquérito. Não serei eu a defender isso. Mas teve tentativa de golpe ou não teve? E essa tentativa de golpe precisa ou não precisa ser punida? Ah, a forma importa. Lógico que a forma importa, a forma conta. Tá? Mas a forma conta também pra quem tá dando um golpe, porque pra essas pessoas formalismo nenhum haveria, porque um golpe é a ruptura de todo e qualquer formalismo, entendeu? Então os mesmos caras que dizem que, dado que houve uma quebra da forma, nós vivemos uma ditadura, são as pessoas que fariam uma quebra da forma, pra nos colocar numa ditadura, né? Então, eu não caio nessa conversa, pra mim isso é conversa de malandro, eu não vou entrar nesse papo, e se você cai, você é otário. Vamos lá. As punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Guerreiro, homem de foi para os Estados Unidos. Vocês, homens geleia, não estão acostumados com essa coragem aí, com a Gestapo aí, essa Gestapo. Cara, isso aqui é ouro puro. Isso aqui é ouro puro, entendeu, seus homens geleia? Próxima vez, sejam corajosos e fujam pros Estados Unidos. Porque aqui é o corajoso. Eu tô gravando meu vídeo aqui dos Estados Unidos e vou xingar de homem de geleia aí. Aqui dos Estados Unidos. E aí se duvidarem de mim. Caramba, cara. Que corajoso, hein? Que guerreiro. Eu tô impressionado, cara. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores... Pausa. E todo... Deixa eu explicar. Olha só, Eduardo. Quem botou aquelas pessoas num clima de histeria insana e fez essas pessoas tentarem um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas ficarem acampando na frente de quartel pedindo golpe de Estado, pedindo uma intervenção militar com seu pai no poder? Quem foi? Ninguém, não foi ninguém. Quando você, Eduardo, estava com aquele argentino, é só pegar qual é o nome com S? Qual é o nome do argentino lá?
Argentino da urna. Fernando Serimedo? Serimedo, bota Eduardo Bolsonaro e Serimedo. É só pra você, tem lives e tem vídeos do Eduardo. O Eduardo e esse Serimedo eram amigões. O Serimedo é o cara que recebeu, por parte do Mauro Cid, as informações falsas sobre a urna e divulgou da Argentina como se fosse, nossa, pegamos aqui. E aí, trouxa, vamos citar um trouxa, vocês estão umas velhas? O Monark. O Monark foi e ficou divulgando aquilo, acreditando, né? Que, descobriram a fraude quando veio da sua turma. Tá aí a foto, você com o Serimedo. Eduardo, você cuidou junto com o Serimedo, tá? Da divulgação dessas informações falsas que vieram do Mauro Cid com o objetivo de falar que houve uma fraude e aí mobilizar aquelas pessoas para irem pra frente de quartel, acreditando que haveria um golpe de Estado, e aí, desculpa, que a eleição foi fraudada, e aí o seu pai ia dar um golpe de Estado, não contra, vou dar um exemplo, o Congresso, ou contra o Senado, a Câmara, ou o STF, era contra o TSE, entendeu, Eduardo? Não pensa que aqui tem trouxa. Tudo que foi feito, foi tudo coordenado. Então, assim, você participou disso. Você é tão responsável pela prisão dessas pessoas quanto os psicopatas, porque você é um psicopata. O que vocês fizeram, a tua família de filha da puta fizeram, é coisa de psicopata. Ele fica chamando os outros de psicopata. O psicopata, uma das características é não ter empatia pelo outro. Vocês não tiveram empatia nenhuma quando vocês usaram eles. Vocês mobilizaram a própria militância através de mentiras pra correr, ou seja, eles foram manipulados por uma estratégia pra manter vocês no poder. Você tá esquecendo disso? Vocês usaram mentiras, vocês usaram do estratagema em que divulgaram notícia falsa não pro inimigo. A notícia falsa não foi pra enganar a esquerda, foi pra enganar o próprio seguidor, pro seguidor ser colocado numa posição de risco. Vocês estão entendendo, galera? O psicopata mente até pra pessoa que confia nele. Ele pegou não o inimigo, ele enganou o aliado. Ele chegou para as pessoas que estavam dispostas a matar e morrer pelo Bolsonaro e falou: chegou uma informação de um argentino aí, tá? Aparentemente, olha só, foi fraudado, ele descobriu lá o algoritmo da urna, algoritmos doidos, algoritmo, é isso aí. E eles plantaram a mentira. Aí os caras vão lá, fazem o que fazem, vão presos, ele foge para os Estados Unidos e diz que é um corajoso. E que tá enfrentando o psicopata. Isso é um vagabundo, isso é um cretino, isso é um canalha. Aí eu me lembro, porque não tem conversa com o bolsonarismo. Porque todo mundo que conversa com o bolsonarismo e cede pra bolsonarismo, e vamos falar a verdade, hoje, tirando o MBL, e só sobrou o MBL, todo mundo da dita direita aceitou ser bolsonarista. Você vai ver o vagabundo do Deltan Dallagnol, aquele bosta, tá lá puxando, só vive Eduardo, né? O Kim Paim jantando ele o dia inteiro e ele lá, igual um psicopata. Esse sim, o Deltan é um psicopata. Eduardo tomou uma decisão corajosa, ele fugiu. É um corajoso, tentou um golpe e fugiu. Aí vai lá, né? Estamos lutando contra o Xandão. Todo mundo, de maneira muito cínica, comprou o discurso de defender esses psicopatas canalhas da família Bolsonaro. Só o MBL não faz isso. E sabe o que significa o MBL? Que o MBL vai se ferrar nas eleições. Porque o eleitor não tá ligando. O eleitor falou, cara, só que se dane. Que se dane, tá? Dane-se, eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto. Sei lá, tamo junto nisso aqui. Isto é coisa de filho da puta. Eles são psicopatas. O Deltan é psicopata. Esse cara é um psicopata. Todo mundo. Jornalista que batia no Bolsonaro e agora, né, precisa puxar saco. Tudo isso é patético, cara. Isso é patético. E as pessoas não percebem. Não percebem. Eles são tão responsáveis pela prisão dos caras do que o Xandão. E mais do que isso. Se foram eles a fazer os caras cometerem um crime, porque essa é a real, eles fizeram isso cometer, independente do inquérito ou não, tá? Independente, vamos supor que o inquérito do Xandão não existisse. Tudo que os bolsonaristas fizeram com essas pessoas foi convencê-las, através da mentira, a cometer um crime. Então vocês colocaram eles numa posição de cometimento de crime com ou sem Xandão. Com ou sem Xandão. Então, a sua posição, desculpa, é pior que a do Xandão. É pior que a do Xandão. Tipo de pessoa. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Porque tem assim, esse bando de bosta, igual o pai dele, um bosta, né? O analfabeto do pai, aquele cara da baba seca na boca. Esses caras ficam aí, né? Não, estou lutando, anistia. É tudo mentira. Eles usam os outros e dane-se. Vamos lá. Pessoal, like na live, quem não deu like ainda. Inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo.
É mole isso. Isso parece piada, cara. Agora, se abrir os comentários, falando, obrigado, lute por nós, Eduardo. Lute daí. Continue sua luta aí de Washington. Pô. Puta que pariu, cara. É que assim. O que você quer que a gente fale? O Eliseu Madeira falou, parece que estamos num sketch do Hermes e Renato. É isso, é um sketch de humor. Só que o Brasil é um país muito, realmente... O Kim protocolou um projeto genial. Genial. O negócio do Heróis do Tesouro, ele protocolou, e o timing do protocolo foi pra sair agora com esse aumento de imposto do governo. Porque agora é a semana, e semana que vem vai ter mais. Eu até falei ontem, vai ter aumento de imposto, quem vai vir com um projeto, e aí vai, durante esse aumento de imposto, expor a hipocrisia dessa esquerdalha. Pois bem, a galera da direita, não entenderam. Burros. É um negócio de burro. É muita burrice junto, é muita burrice acumulada, cara. Porque as pessoas vão achar que ele tá realmente se sacrificando. E esse discurso dele, que parece um discurso de comédia, parece um sketch de humor, as pessoas levam a sério. Isso é muito maluco, cara. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, cara. Isso é mentira. O maior movimento popular que o Brasil já viu chama-se impeachment da Dilma Rousseff. Nada foi igual àquilo. E o segundo lugar vem as manifestações de 2013. Em terceiro lugar, podemos botar a direta já. Tá? Mas eu não vou nem entrar nisso. Eu vou entrar na seguinte coisa. Ele vai continuar insistindo que ele é um herói das pessoas que ele usou. E essas pessoas vão acreditar nisso. Porque essas pessoas não dispõem de meios cognitivos pra compreender a realidade ao redor delas. Elas não conseguem compreender. E por mais que você coloque, sabe aquela pessoa? Eu me sinto eternamente o cara que chega pra esposa, né, ou pro marido e fala, teu marido tá te traindo. Ou eu chego pra ele, tua esposa tá te metendo os cornos. E aí ele vira e fala, você é filha da puta, não fala assim da minha esposa. Você tá sendo... Entendeu? Que aliás é uma das razões pra... Enfim, quando você descobre isso, até com amigos seus, às vezes você tem que ficar quieto. Porque sobra pra você. Eles voltam e aí sobra pra você. Contou, né? É uma merda. Então, é difícil. É difícil. É o país do pastor Mirino. Não se esqueçam disso. Tá? Vamos lá. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Mas o Bolsonaro disse que já resolveu isso. Não, o Bolsonaro disse que o TSE tava ótimo. É? O Valdemar pediu, assim, vote Bolsonaro em 2026. Eduardo, você tem que combinar com a tua turma. Tem que combinar com a tua turma, assim, que parece que um discurso aqui é um, o discurso lá é outro. Então, faça uma greve de candidatos do PL. Ou não, não, eles vão lutar dentro do sistema. Para com essa conversa.